A construção literária hebraica e o plano de redenção, como uma língua concreta, avessa a abstrações filosóficas, gestou um plano de redenção até a plenitude dos tempos. A língua hebraica não surge como um sistema neutro de comunicação entre membros de uma comunidade étnica, tampouco como um simples instrumento cultural. Sua formação, desenvolvimento e fixação literária estão profundamente vinculados a um propósito revelacional específico: trazer o conhecimento do Deus hebreu e a transmissão histórica do seu plano de redenção a toda a humanidade. Diferentemente de línguas moldadas prioritariamente por especulações filosóficas ou abstrações conceituais, o hebraico bíblico nasce e se desenvolve no interior de uma cosmovisão na qual Deus age na história, revelando-se por atos e palavras, e comunica o seu propósito redentivo por meio de eventos concretos, verificáveis e extremamente objetivos. Linguagem, religião e história formam, portanto, uma única unidade que não se pode dissociar da cultura hebraica. Essa característica não é acidental. Ao operar com baixo nível de abstração vocabular, o hebraico protege o sentido da revelação, limita grandemente a sua relativização semântica e ancora a fé em acontecimentos narrados de uma forma ordenada e cronológica. Neste vídeo, argumenta-se que a construção literária hebraica foi um meio pelo qual o plano redentivo foi gestado com notável coerência interna, desde o Gênesis até Malaquias, preservando a promessa messiânica até a sua plena manifestação no Novo Testamento. Uma das características marcantes da língua hebraica são que palavras não apenas significam, mas são algo. O hebraico bíblico opera segundo uma lógica funcional profundamente distinta das línguas modernas, marcadas por um alto grau de abstração. As palavras no hebraico descrevem ações, estados e eventos, e não ideias conceituais flutuantes. Temas centrais da fé não emergem como uma construção filosófica, mas como uma experiência real vivida, histórica e documentalmente narrada. Já nos primeiros capítulos de Gênesis, observa-se uma preocupação notável com referências geográficas claras e objetivas, como no caso dos rios Tigre e Eufrates, cursos d'água historicamente verificáveis até os dias atuais. O texto menciona ainda outros 2 rios hoje inexistentes, cujos leitos secos foram identificados precisamente graças às coordenadas histórico-textuais preservadas no próprio relato bíblico. Tais elementos evidenciam o compromisso da língua hebraica com a realidade histórica concreta. Essas características manifestam-se de forma paradigmática em conceitos teológicos fundamentais, claros e objetivos. A palavra fé no hebraico, traduzida do vocábulo emuná, não significa nenhuma crença subjetiva ou conceito intelectual abstrato, mas lealdade ativa, fundada em fatos. Traz a memória de uma confiança baseada em um fundamento real. É como a certeza de que uma casa será construída quando seus alicerces já estão visivelmente estabelecidos. Essa compreensão ilumina inclusive a definição neotestamentária de fé no livro de Hebreus, como a certeza das coisas que se esperam. Por outro lado, a palavra traduzida por pecado do vocábulo ratã significa literalmente errar o alvo. O conceito pressupõe um referencial objetivo e previamente estabelecido. Quem peca está errando o seu alvo. Sem um alvo definido, não há possibilidade de avaliação moral nem de responsabilização ética. Quando um hebreu peca, ele erra o alvo definido e limitado pela palavra. Esse modelo linguístico impede que mensagens bíblicas sejam capturadas por definições que são mutáveis ao longo dos tempos. Onde a linguagem permanece concreta, o significado conserva sua estabilidade através dos tempos. Quanto mais concreta for a língua, mais resistente ela é à relativização semântica. Línguas altamente abstratas permitem que conceitos sejam continuamente redefinidos conforme as mudanças culturais e filosóficas de cada época. À medida que o tempo avança, o sentido original dos termos tende a se dissolver, abrindo espaços para relativizações que são progressivas. O hebraico bíblico, ao contrário, vincula significado à prática, ao evento e à ação. O sentido não flutua, ele é ancorado,
firme, estabelecido. Essa estrutura linguística gera efeitos teológicos decisivos. O primeiro deles é a impossibilidade de redefinir Deus conceitualmente. O Deus hebreu não é explicado por categorias metafísicas ou abstratas. Ele é narrado, ele cria, ele chama, ele julga, ele salva, ele caminha, ele promete e compromete-se com a sua criação. A revelação não ocorre por uma definição conceitual de cada época, mas por ações históricas comprovadas. A impossibilidade de reduzir Deus a um conceito abstrato gera a necessidade de uma revelação encarnada, culminando na figura do Deus homem, Emanuel, Deus conosco. Outro ponto muito importante de uma língua concreta: os mandamentos não são ideias morais abstratas, mas comandos práticos: fazer, guardar, lembrar, ensinar. A ética bíblica é objetiva e, mais do que isso, ordenada e funcional. A salvação não se apresenta como uma teoria filosófica, mas nas Escrituras Sagradas ela se apresenta como uma libertação concreta, pré-figurada no livro de Êxodo, uma restauração nacional pós-exílio e esperança messiânica objetiva, pré-figurada nos profetas. A língua hebraica impede que a redenção seja convertida em um mero sentimento abstrato religioso. Assim, o texto hebraico não convida à especulação, mas à confiança e à obediência ao Deus que é simultaneamente autor e protagonista de toda a história narrada. A Bíblia hebraica não se estrutura como um tratado teológico sistemático, mas como uma narrativa contínua marcada por eventos históricos, milagres, conflitos e alianças. A fé de Israel é inseparável da memória preservada nos textos sagrados e da própria língua. A criação de todas as coisas, a queda, o chamado de Abraão, a formação de Israel, a entrega da lei, a conquista total da terra, a apostasia e o exílio, culminando com o retorno e a esperança messiânica. Não há saltos conceituais, mas desenvolvimento histórico progressivo e sistemático. As genealogias, longe de serem apenas ornamentos literários, funcionam como um fio teológico que conecta promessa, identidade e continuidade geracional, demonstrando que a redenção atravessa o tempo de forma ininterrupta. A poesia hebraica não se fundamenta em rima sonora como as línguas modernas, mas em uma estrutura que chamamos paralelismo semântico. A forma não adorna a teologia, ela é utilizada para comunicar, preservar e aprofundar os textos. O paralelismo consiste na disposição de linhas que se relacionam por reforço, contraste ou ainda por progressão, criando um sistema autorregulador de sentido. Uma linha interpreta e corrige a outra, reduzindo drasticamente a possibilidade de distorções ou de mudanças de sentido por conta da cultura. Os paralelismos podem ser de maneiras sinônimas, antitéticas ou progressivas e funcionam como mecanismos de proteção hermenêutica, formando a mente do leitor hebreu para a seguinte questão: o que isto significa? Ao contrário de o que isto significa para mim, como nas línguas modernas. A forma literária torna-se assim uma engenharia da verdade. A expectativa messiânica no hebraico bíblico não nasce de uma definição filosófica do acaso, mas de descrições funcionais. Ele é descendente, servo, rei, sofredor, redentor. Todos são vocábulos conceitualmente objetivos. Cada título aponta para uma ação concreta. Quando chega à plenitude dos tempos, o reconhecimento do Messias não depende de teorias, de sorte ou de qualquer outra criação cultural, mas somente da correspondência objetiva entre promessa e eventos históricos. O hebraico não pergunta o que é a redenção, mas onde está o Redentor. Desde a primeira palavra do Gênesis até a esperança final em Malaquias, observa-se uma coerência literária incrível. Essa unidade só é possível porque a língua resistiu à abstração excessiva, a literatura priorizou história e poesias funcionais e a revelação avançou por fatos objetivos e verificáveis. A própria existência do Tanakh, o Antigo Testamento hebraico, como um corpo literário coeso, tendo sido escrito ao longo de séculos, testemunha que não se trata de mitologia, mas de memória histórica preservada com rigor linguístico e teológico.
A construção literária hebraica não apenas comunica a revelação, ela a protege. Ao rejeitar abstrações filosóficas, ela impede que a fé se dissolva em um relativismo. Ao privilegiar a narrativa histórica e conduzir uma poesia estruturada, ancorando o sentido dos textos, ela preserva o sentido no tempo, no espaço e na ação. O plano de redenção não surge como uma ideia tardia ou como um remendo na história humana, mas como um plano em movimento cuidadosamente preservado por uma língua que não permite que a verdade escape para o campo das opiniões. Onde a palavra é concreta, a promessa é segura. Aonde a história é preservada, a redenção torna-se por fim reconhecível.